Bom, então seja bem-vindo à segunda parte desta conversa imperdível com o Miguel Milhão, fundador e dono da Prozis. Miguel, quando foi do episódio anterior estávamos a falar de pessoas e estávamos a falar de crescimento. Eu já falei várias vezes contigo, há uma coisa que me surpreende, é que tu consegues aprender com uma rapidez impressionante. E há setores que eu conheço muito bem, domino muito bem, sobre os quais já falei contigo, e tu sabes até mais do que eu sobre eles. Como é que tu consegues ter essa capacidade de abranger o conhecimento em várias áreas? Ou seja, eu acho que isso é uma característica minha que vem de pequeno, não é? E depois eu fui potenciando e fui melhorando. Vou tentar explicar isto muito rápido. Ou seja, basicamente na escola aprendia mais rápido que os outros. Ponto final. Ou seja, muito mais rápido, não precisava ir à escola, pronto. Mas isso não é suficiente. Depois, ao longo da minha vida, foi desenvolvendo uma capacidade, que isto é como um músculo. Ou seja, eu, quando tinha 18 anos, 20 anos, conseguia ter 2, 3 horas de concentração. Eu hoje consigo ter 16 horas de concentração. Ou seja, eu durmo, ou seja, é como se fosse um atleta, não é? Depois o que é que eu faço? É tempo, é preciso muito tempo. E eu só aprendo. Eu não operacionalizo, eu não sou CEO da Prozis, eu não giro na Prozis, eu nem trabalho aqui. Tu entregaste a parte operacional a outras pessoas? Já há algum tempo, 5 anos, se não me engano. E consegues viver bem com isso sem quereres pôr a mão na massa? Eu sou muito preguiçoso. Define lá isso, eu sou muito preguiçoso. Ou seja, eu acho que a característica que eu tenho que mais me ajuda a conseguir isso é a preguiça. Eu fico aborrecido por fazer coisas operacionais e gerir o negócio e trabalhar dia a dia. Sou preguiçoso, não gosto. Então tento o mais rápido possível encontrar alguém que seja melhor do que eu a fazer essa atividade. Melhor do que eu. Ficas a pensar e a conceber. Depois largo isso e posso ir pensar, imaginar, ver o mundo, compreender o mundo. Porque quando és uma empresa pequena, o mundo não é muito importante. Quando começas a ser uma empresa um bocadinho maior, então, imagina, nós gastamos, sei lá, 50 milhões em matérias-primas por ano. Se eu comprar 10%, já viste? Se eu comprar 10% mais barato, já viste o dinheiro que é? E se comprar 40% mais barato? Estás a perceber? Já começa a ter algum impacto, já vale a pena um investimento, já vale, não é? Então, eu o que faço muito é isso, aprender. Eu, em termos operacionais, não faço nada. Ligo ao CEO como sócio e tenho umas conversas, que isso é absolutamente legítimo, não estou aqui em Portugal, falamos umas horas, isto, o nosso plano, não sei o que mais, vamos fazer isto, vamos fazer, ligo outras pessoas, vamos fazer isto, sempre da administração, sempre da board, não é? A lhes dar qual é a visão que eu tenho do mundo. E eles, como não têm tempo para ter uma visão do mundo, acreditam na minha. E esse é um pormenor, tu passas muito tempo fora de Portugal. Muito tempo. Porquê? Eu não vivo em Portugal já há vários anos. E estou em Portugal há 2 meses e meio, qualquer coisa assim, durante um ano inteiro. E porquê? Desde novo comecei a viajar muito porque ajudava-me a pensar. Porque quando estás a operacionalizar um negócio, quando estás aqui, tu começas a ver em túnel, tu vês sempre em túnel. Qualquer sítio. Estás num país, começas a ver o país em túnel. Estás numa empresa, vês uma empresa em túnel. Tu quando vais para outro sítio parece que é como se fosse uma espécie de lavagem dos flows cerebrais, onde estimula-te de outra forma e começas a ver as coisas de outra forma. Então a criatividade explode. Vejo coisas... Sabes qual é a coisa que me perturba mais na Prozis? Todas que há. A pior coisa que me podem fazer é alguém ter pensado numa coisa que eu não tinha pensado, que seja mesmo boa. Eu digo, fogo, não. Falhei aqui. Falhei. Porque normalmente as pessoas vêm com as suas ideias e bem, 10, 20 ideias, eu já pensei nelas todas, não é? Mas às vezes alguém traz uma coisa nova e o que eu penso é não se pode ganhar tudo, não é? Tu há pouco falavas em ir para o exterior, porque a tua ambição é estar lá fora. Tu dizes, não é só venda, é produção também. Sim, o nosso modelo, necessariamente, isto não dá para produzir aqui e vender, por exemplo, para países muito longe, não é? Tanto é que existe barreiras alfandegárias, existe complexidade. Portanto, na Europa tudo bem, nós conseguimos operacionalizar aqui, mas quando passas para outros continentes, ou quando passas para exatamente outros continentes, tens de fazer a infraestrutura outra vez toda. Tu vendes para quantos países neste momento? A sério, nós vendemos para cerca de 6 ou 7 países. Depois vendemos para uma centena de países, mas não é relevante.
Sim, não claro. produzimos o valor que produzimos Na aqui. Europa é porque essencialmente a Alemanha. Vendemos para o nosso. Isto está tudo muito bem dividido, porque é de propósito, não é? Para reduzir o risco, não é? Então vendemos para Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Áustria, Suíça e depois temos. Isso é o primeiro tier. Depois no segundo tier tens outro conjunto de países, tudo na Europa. Hoje em dia já vendes para aí quase 90% aliás, da tua faturação já vem de fora. Ou à volta disso. Sim, será 80, 90, 85, mas já há muitos anos. Mas isso é bom. É. Porque de ficar dependente só do mercado português. E é arriscado também ficar dependente. Ou seja, era impossível fazer a Prozis em Portugal. Não era? Impossível. E a tua ideia é, no futuro, transferir a própria logística e a produção para outros países? Nós já temos logística espalhada por outros países aqui na Europa. No futuro vamos tentar instalar isto noutros continentes. Noutros continentes? É, porque países e infraestrutura já temos noutros sítios. Mas na Europa é só aqui? Não, na Europa temos na Alemanha, Itália, Espanha. Quando dizes outros continentes, estás a falar em Ásia ou América? Não, eu estou a falar na América. Porquê? Porque é um grande mercado. Porque é a Liga dos Campeões. Ou seja, depois de ganhares aos alemães, quem é que falta, não é? Somos americanos, não é? E tu tens arcabouço neste momento para competir com os americanos. Aqui era um mercado tramado. Temos arcabouço. Hoje temos as ferramentas para não darmos hipótese nem na América. Ou seja, ninguém seguiu a nossa estrutura, não sei porquê. Eu acho que é muito inspirador e quero chamar a atenção dos espectadores para isto. É a segunda parte do programa, em que o Miguel diz que não damos hipótese. O objetivo é não dar hipótese. Isto é uma coisa muito importante. Não foi o objetivo, foi assim, porque é que ninguém veio pelo nosso caminho? Eu acho que é um caminho de, primeiro, longo prazo. Normalmente as pessoas querem as coisas rápidas, Sim. querem um sucesso rápido. É um caminho de... a estrutura de recursos humanos que tu precisas é muito específica. Na maior parte dos sítios pode não ser possível fazer. Imagina, se nós formos para os Estados Unidos, nós nos Estados Unidos só vamos contratar pessoas indiferenciadas para embalar caixas. Estás a perceber? Ou seja, a nossa infraestrutura estás a perceber a cena de como é que é? Ou seja, tu consegues ser muito competitivo porque tu tens uma estrutura europeia que acaba por ser muito mais económica do que nos Estados Unidos mas eu sempre me questionei assim, quando escolhemos a nossa direção, que nos leva onde nós estamos hoje, eu digo-te oficialmente, factualmente, nós não damos hipótese a nenhuma empresa desta área de distribuição de produção de alimentos e fazer o que fazer, não damos hipótese. Tipo, e quando chego a esta fase, eu que me questionava antes, assim, pessoal, nós vamos por aqui, mas ninguém está a ver. Certeza que nós não estamos a ver isto direito, certeza que isto não vai dar. Devia haver mais gente a caminhar no mesmo sentido. Ou seja, vai toda a gente pelo mesmo sítio, menos nós, isto vai dar merda. Estás a perceber? Isto não vai funcionar. Mas eu não consigo tomar uma decisão sem a compreender. Se calhar havia pessoas que diziam assim, se calhar o que acontece, vamos seguir os outros, os cordeirinhos, vamos todos juntos, porque toda a gente está a ir, tem que haver uma razão. Eu não consigo tomar essa decisão. Eu, se não compreender, eu prefiro errar com a minha própria decisão. Mas eu pago para ver. Mas no caso, voltando aos Estados Unidos e à América, neste caso não é só logística, é mesmo toda a infraestrutura. Lá. Imagina, se eu quiser instalar nos Estados Unidos, eu tenho que montar as fábricas todas nos Estados Unidos. Tenho que montar todo tipo de fábricas, desde plásticos, desde labeling. Que é o mesmo que estás a tentar fazer. Que é o mesmo que já temos aqui. Nós já temos 10 fábricas. Tipo, e se quiser mais áreas de negócio, tenho que montar mais fábricas. Tenho que montar a supply chain de distribuição, tenho que montar a parte da publicidade e do apoio ao cliente. Tudo isso podes fazer por fases e podes montar umas à frente das outras para tentar resolver. Isso é o passo para chegar à faturação dos tais bis que falavas no programa anterior. Sim, eu acho que eu não sei como é que vamos fazer. Porque a vantagem agora é que eu consigo pelo menos compreender o que é que dá para fazer. Ou seja, eu olho para a infraestrutura que a Prozis tem, vejo para a concorrência, vejo para como o mundo está a desenvolver, eu digo, agora é fácil. Houve muito tempo na minha vida que eu nem sabia para onde é que devia ir. Percebes? Ou seja, como é que eu faço isso? Um bocado como os portugueses que têm que ir para a Índia e começam a ir para Sul e depois quando dão por ela estão a ir para o Oeste, para o Brasil. Estás a perceber? Isso foi a minha experiência. E houve um momento que foi quando nós ultrapassámos o cabo das tormentas, que é quando nós deixámos de vender as outras marcas e passámos só a vender a nossa marca, que é um momento crítico, perigoso,
quando nós deitámos fora 40 e poucos milhões de euros de vendas, 47 ou assim, deitámos fora num ano, dizer, não se vende. E ganhávamos dinheiro com aquilo. Estás a ver o tipo de sacrifício que é preciso fazer? Sim. Estás a ver? E então, quando fizemos isso, que foi justamente no Covid, foi no princípio do Covid, no princípio, quando fizemos isso, basicamente é o que aconteceu com Camões, quando depois fala na cena da Ilha dos Amores e depois chegas à Índia. Nós oficialmente temos um sistema de logística que nos permite ir buscar à Índia as tais especiarias que as pessoas querem e trazê-las de uma forma muito mais eficiente. Tu falas em filosofia, tu falas em Quinto Império, tu falas no conceito imperial. A história tem um peso muito grande na tua vida, na tua orientação empresarial. Sim, eu acho que tem tudo, a história, o futuro. Não é? Eu gosto mais do futuro, tu não sabes, eu estou sempre É verdade. na internet e tipo, estou sempre na próxima cena. E aproveito para dizer aos espectadores que muitas vezes troco opiniões com o Miguel e fico espantado como é que ele, mesmo não sendo da área, consegue ter insights muito interessantes na própria parte da comunicação. Mas só se estudar, ou seja... Mas eu acredito que sim. Se tu me fizeres uma pergunta de uma coisa que eu não sei te responder, e tu de certeza tens, por exemplo, fizeste uma pergunta a quem é o Miguel. Sim. Repara, como é que eu fiquei logo em pânico? Ou seja, porque eu não sei como responder-te essa pergunta. E eu já meditei sobre isso, mas não devo ter chegado a uma conclusão porque não a gravei. Fiquei numa espécie de limbo. Portanto, há muitas áreas que me interessam. Por exemplo, se fores ver o meu YouTube, tu vês de tudo, não há limites. Ou seja, e essa curiosidade faz-me aprender um bocado de tudo, não é? É um tipo de conhecimento horizontal. Miguel, vamos voltar a uma parte que nós tocámos assim muito ao de leve na primeira conversa, que foi todo aquele episódio sobre o aborto. Aquilo chocou-te, surpreendeu-te? De repente apareceste no spotlight, tu não gostas de estar no spotlight? É. Não, aquilo... Nunca pensaste quando fizeste aquele post que ias ter aquele tipo de publicidade? Então? Não. Ou seja, eu pensei, como eu já estou acostumado, por exemplo, eu sempre, a coisa que mais me preocupa na Prozis e na minha estrutura de vida é o edge contra o risco, ok? Tipo, a proteção contra o risco. É sempre um futuro, é sempre um futuro. Então eu prefiro faturar 10 vezes mais, mas ter uma garantia de futuro mais certa, porque a Prozis e tudo que eu construí não é só para mim, é para muitas outras pessoas, certo? Desde clientes, desde fornecedores, desde funcionários, desde toda a gente. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado. E isso é onde eu gasto a maior parte da minha energia. Portanto, a Prozis já estava preparadinha nessa altura. E então, ela é uma empresa conhecida aqui em Portugal. E eu pus um post, sou assim um bocado às vezes, como é que se diz, direto. Se calhar eu sou sempre direto. Não, é sempre direto. É uma característica. E eu aprecio isso. Ok. Há muita gente que não aprecia, mas eu sou direto. E então aconteceu aquilo, e era uma estupidez de pessoas, que é... As pessoas não sabiam do que estavam a falar, as pessoas não sabiam o que é o caso que se passava, não sabem o que é não sabem nada. Sim. E eu estava a dizer, não, que estava bom, estava a correr tudo bem, porque é assim que devia fazer. Ainda hoje continuo com a mesma opinião. E então pus aquilo, vou dizer, bom, estavam aqui a pôr um post, toda a gente a dizer que as pessoas cheias de peito a dizerem que é uma coisa péssima fazer isto, é uma péssima nada, uma coisa péssima é matar bebés, isso é o que eu acho. Então eu reajo e escrevo a minha opinião, não é? E continuo com a mesma opinião, ainda hoje já falei horas e horas sobre este assunto e ainda ninguém me conseguiu dar uma razão para matar o Miguel no dia 1. E porquê é que tu achas que houve aquela reação, nomeadamente pessoas que trabalhavam com a Prozis, que eram... Foi insignificante. De facto não teve impacto nenhum, não é? Não. Aliás, eu aproveito para dizer também, para quem está desse lado, que na altura conversei com o Miguel, porque nós fomos daqueles que dissemos sempre desde o início que ficaríamos com a Prozis e continuaríamos com a Prozis, e eu nessa altura troquei impressões com o Miguel e disse ao Miguel, vais ver que daqui a umas semanas vais descobrir que continuas a vender a mesma coisa ou mais, e aquilo não teve efeito nenhum. E não teve efeito nenhum. Não, vendemos muito mais, estamos a crescer muito, continuamos a crescer. E free advertising, não é? Eu depois tive que explorar aquilo da melhor forma possível. Eu reparei. E da forma, sempre com a minha forma de ser. E tanto é que hoje tenho o meu canal de podcast, o Conversas do Caralho. Exatamente. Que vem dessa cena. Com capa. Porque, e o caralho, as pessoas têm que saber o que é o caralho. Tu sabes o que é o caralho? Então, eu sei, mas agora explica às pessoas. Pronto, o caralho é aquele cestinho que existe na cena. São conversas de quem está lá em cima a ver o mundo, não é? No cesto da Gávea. Cesto da Gávea? Cesto da Gávea, está lá em cima e a pessoa consegue ver o mundo a partir dali. Exato.
vê-se, e então esse canal aproveito para passar um bocado esta filosofia e estas minhas ideias e ajudar pessoas, porque eu não queria ser conhecido, mas como me trouxeram para a popularidade, e eu disse, ok, agora que me trouxeste para aqui, agora já não tenho nada a perder, agora posso oferecer de graça, porque eu sempre quis contribuir, não é? Eu gosto de contribuir no sentido de apoiar pessoas que dão formação, não sei o que mais, e agora contribuo de uma forma até pessoal, ou seja... Não estás nada arrependido de teres tomado aquela posição? Não, foi o momento mais divertido da minha vida. Foi o momento onde eu tenho mais orgulho da minha vida. Tens mais orgulho? Mais orgulho. Não há coisa mais orgulhosa do que isso. E eu, se pela minha frase e pelo que eu fiz ter salvo uma criança, é a minha maior obra que eu fiz na Terra. Uma criança que eu precisava ter salvo. Será que salvei uma criança? Pelo menos recebi muitas pessoas a dizerem que mudaram de opinião. Isso é uma coisa positiva. Bom, e terem tido a coragem de dizer isso. Se calhar pela internet é mais fácil. Recebi muita gente a dizer obrigado por me fazeres pensar nisto, não sei o que mais. A única coisa que eu quero é sim, salvar os bebés. Mas sabes o que é que me chocou naquele episódio, Miguel? Foi que as pessoas nem sequer deram hipótese da outra pessoa ter a sua opinião. Não, queriam-te subjugar a opinião deles. Sim, mas isso é uma coisa é a estrutura zombie. Ou seja, e tu deves sentir isso também, e quase toda a gente sente. Não, para mim os zombies não me incomodam. Primeiro porque eles têm, o zombie é aquela pessoa que quer comer o teu cérebro, não é? E ele nem pensa, eles só andam em grupos, não é? E eu construí a cena zombie. E muitas vezes não pensam. Não pensam, não, porque eles não têm cérebro, já estão doentes. E então querem comer o teu, para tu ficares exatamente igual a eles, estás a perceber? E então eu explorei um bocado os zombies e agora já não me passam confiança, ficaram um bocadinho mais inteligentes. Eu já mandei alguns filetes a ver se alguém... Não, já ninguém quer saber. O zombie, quando vê que o seu inimigo é, digamos, beneficia do seu trabalho, deixa de... Porque eu acho que essa é melhor... deixa de tentar... Sim. Olha, para a última parte da conversa, eu tinha guardado esta parte da liberdade. Tu és uma pessoa que se preocupa muito com o conceito de liberdade. Eu preocupo-me muito. Né? E Portugal tem um déficit de pensar em matéria de liberdade. Sim. Economia. A liberdade pressupõe algumas características que nem todas as sociedades conseguem desenvolver. A primeira característica é a propriedade. É verdade. Sem propriedade não tens liberdade. Sem... Como está a ver com esta questão da habitação. Exatamente. Por exemplo, as pessoas pensam que os escravos eram tipo presos. As pessoas não percebem que os escravos eram escravos porque se não fossem escravos não comiam e morriam. Porque não conseguiam, um escravo nunca ia conseguir arranjar trabalho noutro sítio. Porque não, tu és escravo daquela pessoa, tu não podes trabalhar para mim. Portanto, se não pode trabalhar, não pode comer. Então uma sociedade, se não desenvolver uma capacidade de produção de riqueza suficiente, mobilidade suficiente de trabalho, não tens essa liberdade. Se não preservares a propriedade, ou seja, é preciso um conjunto de características para isso acontecer. E o sítio onde existe liberdade e máxima liberdade é a terra da liberdade. Sim, e não te fazem... Terra de liberdade é um bom conceito. Que é nos Estados Unidos. Exatamente. Land of the free. Não é terra da liberdade, é diferente. Eles dizem a terra dos livres, sim, que é uma coisa diferente. Mas não te choca que Portugal, 50 anos depois de uma revolução, pense tão pouco em liberdade e em propriedade, em detrimento de outros países que já foram socialistas e que agora usam isso para seu benefício próprio? Sim, eu por acaso entristece-me um bocadinho. E até crescem mais do que... Crescem, porque também se calhar passaram numa altura. Nós, quando saímos da ditadura, nós saímos numa altura em que ainda havia alguma dúvida se o socialismo funcionava. Aqueles países não. Os outros não. Eles quando saem eles já não têm dúvidas nenhumas. Eles até tornam o comunismo proibido e... Percebes? Isso é uma boa explicação. Nós saímos um bocado... Pronto, é o que é. Mas saímos muito influenciados pela França, muito... se calhar salvos até pela França e por o Mário Soares. Se calhar salvou-nos, apesar de eu não gostar muito da política, mas se calhar se não fosse o Mário Soares éramos comunistas, não é? Éramos a Moldávia. Ou seja, portanto, não, das cenas piores... Agora, o país é um país bom, é um país incrível. Tem boa gente. Tem boa gente, tem gente profissional, tem tudo. Faltam dizer os processos. Podia ser muito melhor.
país podia ser muito melhor do que muitos países que eu conheço. Mas E as pessoas podiam viver muito melhor. Mas é por isso que tu fazes os teus blogs, nós fazemos a cor do dinheiro. É sim. para lutarmos por isto. É um bocado isso. Ou seja, vai demorar muito tempo. Vai demorar tempo. Vai mas demorar não há décadas. problema. Não é? Eu tenho paciência. Eu também sou como tu. Vamos botar 20 ou 30 anos e a coisa se calhar melhora. Melhora para um ponto onde ficaríamos orgulhosos de um país que dizemos assim, não, Portugal não está na cauda, Portugal está no topo. Mas sabes que eu confesso alguma frustração, porque eu já esperava poder deixar isto para os meus filhos e ainda não conseguimos chegar aí. É uma frustração que sinto. É. E nós vamos ter desafios, muitos desafios. Vamos, sim, senhor. E vamos ter que nos adaptar e vamos ter que trabalhar muito, não é? E eu já não estou aqui, porque assim, eu já não consigo tolerar. Já percebes, a idade pesa-me. O verbo é bem escolhido, tolerar. Já não consigo, então eu preferi sair. E disse, pessoal, adeus até amanhã. Foi o que eu disse. Mas eu gosto muito das pessoas daqui e muito deste podcast estou a fazer estúdios até espalhados por sítios onde eu passo mais tempo para poder contribuir, dar além da Prozis e do contributo que a Prozis tem, que eu poderia vender a Prozis ou a minha parte ou resolvam vocês a vida. Mas não, quero continuar sou acionista de empresa, dou a minha visão e a minha ajuda como acionista, dou o meu tempo nesses podcasts para quem quiser, porque sinto-me muito conectado os portugueses são as pessoas que eu gosto mais no mundo, percebes? Mesmo, a sério. Não é uma coisa de eu não consigo tolerar o sistema, porque eu gosto muito das pessoas, e a coisa que me entristece mais é pensar que as pessoas podiam viver muito melhor. Isso mexe comigo, porque quando estou noutros países e eu vejo, olha, isto está mal gerido, não me perturba minimamente. Claro, mas Portugal sim. Por causa desta conexão com as pessoas. Noutro país, cá a saber, percebe? É um bocado assim. E tu dizias há bocadinho que vai haver muitos desafios e é por isso que nós vamos guardar estes desafios para uma próxima conversa. Muito bem. Miguel Milhão, muito obrigado por esta conversa. Obrigado. Olha, foi a segunda parte de uma conversa imperdível, para mim das mais divertidas que já fiz, até porque já vou conhecendo este senhor e como partilho muitas coisas com ele, foi apenas e só um prazer. Fique bem, até uma próxima edição de uma conversa imperdível aqui no canal da Cor do Dinheiro. Muito obrigado.